Oi gente, eu sou o Cowboy Bunny e hoje a gente vai falar sobre uma creepypasta gigante, Little Miss Rarity. Como ela é enorme, pega um lanche, dá aquela relaxada e vai acompanhando a minha voz nesse quase videocast. Vambora! São histórias de terror, meu bem, são todas inventadas. Chegou a esse ponto, e mesmo que tenha sido um choque, ela podia dizer facilmente que não previu isso tudo. Restringida como já esteve várias vezes, Rarity se encontrava na masmorra particular de Celestia, um insulto. Ela entendia por que estava lá. Ela fez coisas terríveis. Ela nunca quis machucar ninguém, além dela mesma, só um pouquinho. Mas as ações dela a colocaram à vista da lei, e agora ela tinha que pagar pelos seus crimes. Talvez ela pudesse ter culpado Sweet Belle por ter de alguma forma divulgado a informação para a guarda de Equestria, mas ela não podia culpar sua adorada irmã. Se for pensar, Rarity tinha feito ela uma vítima também. Sua obsessão começou depois de um acidente com a sua amada gata Opal, que acabou deixando marcas de unha em seu rosto. Nesse instante, Rarity teve uma reação exacerbada e acaba mandando de Vasco a gata. Isso deixou ela com emoções confusas, tristeza e luto, mas também uma estranha satisfação. Um prêmio pela dor que Opal a fez sentir. Foi maravilhoso, agradável e doloroso ao mesmo tempo. Rarity passou a documentar sua exploração dessas emoções com uma câmera. Suas noites mal dormidas, combinadas com ela dividindo seu estado com a câmera e costurando, o que parecia acalmá-la. Ao invés de vestidos, ela fez uma boneca e chamou de Pinkamina, uma homenagem à sua amiga perdida. Ela sabia que Pinkie Pie encontrou satisfação em causar mal aos outros, e Rarity encontrou essa mesma satisfação em causar mal a ela mesma. As duas coisas se encaixavam perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça. Então ela fez essa bonequinha, pequena, para amá-la como uma mãe. Ela decidiu incorporar o coração de Opal e partes do pelo dela na boneca. Foi quando as coisas escalaram. Rarity ficou obcecada. Ficava escondida em casa e saía apenas quando precisava de coisas que Sweet Belle não podia conseguir para ela. Fazia jogos de bondage e autopunição enquanto filmava. Ela até conseguiu uns brinquedos e roupas da loja de Velvet, sua amiga costureira. Foi ficando cada vez mais experiente. Gente, por que vocês me pediram pra ler um bagulho que tem BDSM? É sério isso? Pelo amor de Deus, eu tenho 6 anos. Rarity sempre amou dividir seus bens com os outros. Quem seria melhor agora para dividir do que a sua amada irmãzinha? Ou foi o que ela pensou, pelo menos. Difícil dizer. Ela até gravou o evento de quando vendou a potrinha e usou uma faca em sua pele perfeita. Claro que ela gritou, mas isso não impediu Rarity. O que a impediu foi a intromissão de Twilight. Mais do que depressa, Rarity derrubou Twilight usando uma máquina de costura. Naquela noite, ela teve 2 pôneis importantes de sua vida feridas, mas graças a Celestia, elas sobreviveram. De alguma forma, ela conseguiu convencer Twilight de que alguém tinha invadido a casa dela para roubar e atacá-las no processo. Com essa desculpa, Rarity podia esconder suas ações por mais tempo. Surpreendentemente, Sweet Belle acabou aproveitando tanto quanto a irmã. As duas agora podiam compartilhar esse gosto. Os experimentos de Sweet Belle eram um pouquinho mais contidos do que os de Rarity. Mesmo que tudo tenha acabado bem, Rarity ainda pensava: por que eu forcei minha irmã a isso? Mas ela nunca encontrou resposta. Após as sessões de tapinha agradáveis e outras barbaridades, inclusive ter um affair com Blue Blood de todos os garanhões, apenas pela adrenalina, ela finalmente começou a colher os frutos. Os militares a arrastaram para fora de sua cama, de sua própria casa, e a prenderam à parede de uma masmorra, como uma criminosa comum. O general a odiava. Ela podia ver nos olhos dele. Quando ele a visitou naquela mesma noite, para arrancar algumas respostas dela, Rarity, com seu próprio estado mental muito fodido, aguentou tudo. Ela merecia a punição por seus crimes. Mas isso não a parou de aproveitar o momento ao máximo. Tudo isso podia até ser o destino certo para ela, se não fosse por alguns problemas. Primeiramente, a sua câmera, que nunca parou de gravá-lo. Quando Rarity tinha, aparentemente, sofrido severos ferimentos devido aos excessos no seu hobby, a câmera estava lá. Quando ela foi para o hospital, a câmera estava lá. E agora na masmorra de Celestia, também, a câmera estava lá. Gravando como sempre. Ela nunca tinha configurado essa câmera. Alguma vez ela configurou? Não conseguia se lembrar. Ela só aceitou e achou que seria divertido documentar tudo. Mas agora aquela câmera demoníaca não a deixava em paz. Com seu corpo roxo e vermelho fresco escorrendo, ela tentou escapar. E fechando os olhos, ela dormiu. Gente, quem é esse Blue Blood? Achei o design dele muito foda. O que vocês têm pra me falar sobre esse bicho? Por que ele foi citado nessa situação? Ele é conhecido por ser o conquistador ou alguma coisa assim? Enfim, horas se passaram. Rarity caiu no sono profundo e ela nem sabia mais o que estava acontecendo ao seu redor. Espera, aonde eu tô? Rarity levanta a cabeça. Surpreendentemente, de um travesseiro. Não estava mais presa à parede, estava embaixo do seu cobertor, na sua própria cama, em seu quarto. Eu voltei pra casa? Ela sai da cama se alongando, examina seu corpo e não encontra nenhuma marca recente.
Foi tudo um sonho. Ela olha em volta procurando algo diferente, Ah, ainda está aí, aproveitando o meu sofrimento. diz ela para a câmera, em um tripé no seu quarto, encarando ela enquanto dormia. Alguns pôneis estavam assistindo ela. E mesmo que seus novos hábitos tenham deixado poucos segredos para esconder, ela ainda se sentia exposta, sabendo que viam todos os seus movimentos. Rarity fala com a audiência, que está assistindo, dizendo que vai trabalhar, e parte para o andar de baixo. Ela passa pelo lavabo e vai para a cozinha, notando uma luz constante e escura no prédio. Haviam pequenas velas por toda a casa, criando um clima que Rarity normalmente teria aproveitado. Ela não se lembrava de ter essas velas todas na sua casa, nem de tê-las acendido. Algum pônei me trouxe para casa e fez tudo isso? Ela pergunta alto, e cautelosamente vai andando até o showroom da boutique. Parecia tudo igual, arrumado e organizado. Rarity sentiu-se paranoica com o risco de incêndio. Quem teria tido todo esse trabalho? Finalmente, no meio do showroom, ela faz contato visual com Pinkamena? A boneca estava no chão em frente a uma porta entreaberta. Rarity foi até ela resgatar sua preciosa posse com urgência. Mas de repente, Pinkamena é arrastada para fora, por alguma força invisível. A porta se fecha completamente. Rarity encara a porta. Ela não entendeu nada, mas alguém ia pagar pelo seu estresse. Ela só queria se deitar e chorar um pouco, mas se sentia assustada demais para ser dramática. Ela se vira lentamente e toma outro susto. A câmera estava ali embaixo, tinha a seguido. Isso está sendo um bom entretenimento, não é? Ela diz tentando esconder o medo e pede para ficar sozinha enquanto vai resgatar Pinkamena, de quem quer que seja que tenha roubado, mas a câmera simplesmente continua lá. Rarity respira fundo e segura a maçaneta. Tranquila agora, Rarity. Você é mais forte do que isso. Ela abre a porta e encara o mundo. Ah, finalmente acordou. Mas eu imagino que você precisava do seu sono da beleza. Dá para entender. Ela encara os olhos azuis do unicórnio branco em sua porta. Blue Blood, o que tá fazendo aqui? Ela olha ao redor para ver se mais alguém estava com ele. Ninguém, nem Pinkamena. Bom, não estou exatamente me divertindo, mas o porquê eu estou aqui? Eu estava esperando até que você finalmente saísse do seu ninho que construiu nesse seu casebre. Não é tão mal decorado para uma casinha pitoresca, eu suponho. Normalmente, ela teria insultado, mas o trauma de tudo ao seu redor era mais do que ela podia suportar no momento. Blue Blood tinha uma boneca na minha porta antes de eu sair. Alguém arrastou ela. Você... Certo? Vamos começar. Blue Blood a interrompeu e começou a se afastar, deixando Rarity ali, pasma, com a grosseria. Ele nunca tinha sido educado, mas pelo menos tinha alguma etiqueta. Rarity o seguiu. Eu estava lhe fazendo uma pergunta, e uma importante, e você ignorou. Tá me ouvindo, seu brutamontes? Blue Blood apenas ergueu a sobrancelha em interesse, mas não parou de caminhar. Ah, eu te ouvi. Quem não teria ouvido o seu escândalo? Mas eu não tenho interesse em ficar nessa filazinha medonha por nem mais um segundo. Então, se pudermos ir andando... Rarity fica furiosa e se prepara para reclamar, mas vai perdendo a coragem conforme olha em volta. Lanternas estavam acesas iluminando a rua, mas não havia ninguém. Onde está a lua? A falta do ser celeste a deixou em pânico. Ela para de andar. Aonde estão as estrelas? Escuro. Todo o céu estava completamente escuro, como se alguém o tivesse coberto. Era contra a ordem natural. A única luz eram as lâmpadas da rua. Não devemos perder tempo. A voz de Blue Blood soou séria, e isso a assustou ainda mais. Blue Blood, você pegou minha boneca? Foi você que tirou a Pinkamena da minha casa? Ela sentiu suas pernas trêmulas e lutou para não parecer fraca na frente dele. Não tá um pouquinho velha pra brincar de boneca? Ele estava tirando com a cara dela, mas era reconfortante ouvi-lo sendo normal nesse momento insano, escuro e silencioso. Não é da sua conta. Preciso dela de volta. Blue Blood balança sua crina sedosa e loira, sem muito interesse. Ele diz que não tá com a boneca. Rarity para por um momento e pergunta se tem uma câmera atrás dela, com a voz trêmula. Blue Blood só a encara e sai andando. Ela não tinha muito o que fazer além de ir com ele. E aqui, gente, começa um ciclo meio vicioso e repetitivo no texto, então eu vou resumir, porque já tá ficando um vídeo longo, e a gente não tá nem na metade. A Rarity passa por 4 lugares diferentes, e em cada um deles, ela desbloqueia uma memória com alguma de suas amigas. O primeiro lugar que ela passa é uma escola e ela encontra um desenho e uma faca. Ambos pertencem a Sweet Belle. O desenho era uma ilustração da família delas e estava tudo rasgado em cima da Sweet Belle. Ela olha para a faca que encontra com as coisas da irmã na escola e pensa sobre a primeira vez que fez cortes nela. Então acessa uma memória, aonde conversava com Sweet Belle. E a sua irmãzinha conta que começou a fazer esse tipo de atividade com as colegas dela. E sobre elas serem muito unidas. No coração da Rarity dá pra dizer que a Sweet Belle tá em 6º lugar. Ela guarda os 2 itens na sua crina e se sente culpada por tudo. Ela sai, encontra Blue Blood e vai para o 2º lugar, que é a loja da amiga dela, Velvet, que eu também nunca vi na minha vida.
Nessa loja, ela encontra uma lista de acessórios de gente boa que ela comprou pra usar com a Rainbow Dash, que visita uma memória com a Rainbow Dash. Elas estavam tendo um tipo de amizade colorida. E a Rainbow pede pra ela não deixar nenhuma marca visível nela. E por falar em marcas, ela acaba perguntando pra Rarity por que ela nunca consertou o rosto dela com magia. Quer dizer, você ainda é bonita, mas eu tô surpresa. Achei que você estaria surtando por algo ter estragado seu rosto. Rarity responde pra ela considerar aquilo como um acessório. A memória acaba e ela diz: Eu não me lembro disso. Ela realmente não se lembrava dessa conversa sobre o rosto dela. Não conseguia dizer quando isso aconteceu e se aconteceu. Mas parecia real demais pra não ter acontecido. Ela guarda essa lista no cabelo, pensando sobre como o Rainbow Dash não tinha se importado em fazer coisas de gente boa perto de uma câmera. Mas ela nem tinha certeza se Rainbow Dash tinha visto a câmera. Ela mencionou a câmera em algum momento? Novamente ela se encontra com Blue Blood e seguem para o próximo lugar. Um spa, onde ela pega um roupão e se lembra de Fluttershy. Elas tinham feito um swing ali no spa com os funcionários. E depois estavam conversando. Rarity elogia a aparência de Fluttershy, que aproveita para dizer: Bem, falando de aparência, eu não pude deixar de notar a sua nova adição. Ela tá falando sobre a cicatriz de coração no peito de Rarity, que é mencionada várias vezes nessa creepypasta. Ela insiste pedindo pra poder dar uma olhada, como médica, e adverte Rarity pra não ficar usando magia pra se curar. Isso pode lhe fazer mal. Ela ainda diz que sente muita falta da Opal, e pergunta se Rarity não gostaria de arrumar outro gato. Rarity retorna dessa memória com lágrimas nos olhos. Depois disso, eu voltei pra casa e passei muito tempo com Pinkamina. Ela diz que tentou apagar o sentimento de perda com as várias sessões do seu novo hobby, mas de tempos em tempos a memória ruim voltava. Ela se feria até esquecer, e então se curava com magia. Ela abraça o roupão novamente, pensando no quanto Fluttershy desaprovaria isso. E novamente ela encontra a câmera filmando ela. Ela diz pra câmera que não se arrepende do que fez pra se sentir bem, que não havia nenhum mal nisso. Ela parecia estar tentando convencer ela mesma com esse discurso. Eu não me arrependo do que fiz comigo e espero que Fluttershy e os outros entendam. É parte do que eu sou agora. O próximo local para onde ela vai é a casa da Twilight. Mas antes, o Blue Blood, que estava com ela todo esse tempo, sem entrar nos lugares e sem ver as memórias, ignora uma pergunta que ela fez sobre o Discord. Eles discutem, e ela manda um textão falando que ele não tá em Canterlot, que não tá falando com os serventes dele. Por sua vez, Blue Blood responde: Você acha que eu queria estar aqui? Eu fui apenas a primeira pessoa com quem você decidiu que teria algum conforto. Rarity parece totalmente confusa. Ela diz que ele nem sabe o que conforto significa. E ele responde: Por que mais eu estaria aqui? Talvez você seja mesmo masoquista para me escolher, como seu guia no seu pequeno passeio ao caminho das memórias. Você sabe o que está acontecendo? Eu sei o bastante, e tô aqui para te dizer mais ainda. Sério, Rarity, você achou que eu poderia te respeitar? Uma égua como você, que fez as coisas que fez. Ela fica ofendida e diz que não vai ouvir ele falando assim com ela. Ainda mais que eles tinham até aproveitado uma noite juntos. Blue Blood responde: Eu não estou falando sobre seus joguinhos doentios, ou até essas marcas que você fez. Tem mais sobre uma égua do que apenas a sua aparência. Rarity fica chocada ouvindo o Blue Blood falar disso. Logo ele: Se você tivesse deixado seu hobbyzinho de lado só pra você, não teria importância. Mas você não fez isso, né? Outros tinham que sofrer. E em vez de encarar o que fez, você continuou se afundando na sua nova obsessão. Francamente, minha cara, para uma pônei que diz aproveitar a dor tanto assim, você tem um péssimo entendimento do que isso significa. Ela permanece chocada depois de ter sido destruída. Ah, mas eu não pretendo aguentar isso por nem mais um minuto. Não acho que vai mais precisar da minha ajuda. Então volta para sua cabana quando tiver terminado. Poucos pôneis poderiam continuar fabulosos como você com tantas cicatrizes. Depois dessa lacrada violenta, ele sai. Rarity é deixada sozinha, com várias questões. Ela poderia subir as escadas até a sacada de Twilight e tentar encontrar o que quer que seja que tá puxando a Pinkamina. Mas então ela vai para a última memória. Rarity encontra bandagens sujas de vermelho e visita sua memória com Twilight. Elas conversam sobre o ataque que Twilight sofreu e Rarity sustenta a mentira dela sobre o ladrão até o fim. Então ela diz que gostaria de ter a ajuda de Spike para arrumar o lugar. Twilight diz que isso não vai rolar. E Rarity pergunta se ele tá doente ou algo assim. Na verdade, Rarity, o Spike tá bem, mas eu disse pra ele não vir hoje. Nem comigo e nem sozinho. Ela explica que não quer que o Spike veja a Rarity do jeito que ela tá. Rarity força um sorriso e diz que tá tudo bem, que ela entende, que o Spike ainda é muito novo e impressionável, e ela até envia um presente pra ele, uma bolsa com joia. Twilight quase chora olhando a amiga dela tentar se fazer de forte dessa maneira, mesmo depois de ser rejeitada. Rarity chora, fica remoendo aquela cena. Ela teve vergonha de mim. Se ela soubesse de toda a verdade, ainda seria minha amiga. A câmera tá lá, de novo. Rarity conversa com a câmera, dizendo que não tá sendo muito entretenimento, né?
Ela só chora. Diz que vai continuar assim por um tempo, porque ela não sabe o que tá acontecendo. Ela decide então retornar pra casa como o Blue Blood sugeriu. Se sentia drenada. Tinha medo de que estivesse perdendo a sua beleza interna mais rápido do que qualquer cicatriz que pudesse ter feito a si mesma. Nada de estranho acontece no caminho de volta. Nenhum sinal de vida também. Ela se aproxima da boutique e encontra como a deixou, com as velas todas acesas. Antes de subir para descansar um pouco, ela encontra algo. Uma coleira de opal. E novamente entra numa memória. Um dia, ela estava um pouco estressada por conta do trabalho e sobrecarregada, exausta. Sabia que tinha algo de errado. Ela se levanta para voltar ao trabalho, em umas meias lá, e então sente uma dor perfurante. Uma mordida em sua perna. Mas mesmo que tenha doído, a dor a ajudou a voltar para o seu foco. E depois curar esse ferimento na perna fez sentir bem. Ela foi procurar pelo mesmo sentimento de novo, oferecendo a perna para Opal. Depois de insistir, ela recebe uma unhada e se sente bem de novo. Ela fica perturbando a gata para conseguir isso de novo e de novo. Mas Opal parece perder o interesse rapidamente. Então Rarity decide usar magia. Usando seu chifre, ela dá um pequeno choque em Opal. E funciona. A gata acaba atacando em resposta. Ela fez isso mais algumas vezes até que acaba perdendo o controle. A gata não se move mais. Rarity a encara por um tempo, sem aceitar o que aconteceu. Acaba atacando a bichinha na parede, sem muito controle. Oh, Opal, olha o que você fez. E agora o que eu fiz. Te machuquei por acidente, pobre bebezinho. Gente, até que eu tava tancando. Mas, véi, pra que você vai mexer com a gata? Isso é normal? É normal a gata ir de Vasco? Não é a primeira vez que eu vejo isso. E eu já não gostava da tal da raridades, hein? Mas agora, piorou bastante. Se você me ver com ela na rua, você para que é briga. Rarity colapsa no chão, chorando, de volta da sua memória. Eu matei ela. Eu matei a Opal. Eu a matei deliberadamente e esqueci. Ela começa a surtar pensando em quantas pessoas feriu. Qual o seu objetivo? Me mostrar o que eu fiz pra machucar todos à minha volta? Por quê? Por que isso tá acontecendo? O que aconteceu comigo? Não houve nenhuma resposta. Ela olha procurando pela câmera, mas, pela primeira vez, não estava focada nela. Estava levemente viradinha, em um móvel que ela não se lembrava de ter. Um berço. Rarity não tinha ideia de como isso veio parar ali, mas de alguma forma ela sabia que aquilo tinha as respostas. Respostas que a aterrorizavam. Eu não consigo fazer isso, não consigo, por favor. Quem quer que esteja fazendo isso, pare. Você quase conseguiu, Rarity. Sweet Belle aparece, arrastando a Pinkamena consigo. Foram vocês? Desde o começo? Tinha que ser algum pônei que você fosse escutar. Tinha que ser eu. Ela solta a Pinkamena no chão e se aproxima da irmã. Elas se abraçam e dizem quanto sentiram falta uma da outra. Sweet Belle diz que ainda não acabou, mas o final está bem ali, no berço. Rarity diz que não vai conseguir. Pede, por favor, para que ela não tenha que fazer isso. Eu sei que é algo terrível. Não consigo. Por favor, Sweet Belle, salve a sua irmã. Sweet Belle tinha uma força no olhar que Rarity nunca viu em uma potrinha antes. Pequena Sweet olha para a irmã e para o berço, algumas vezes. Tá bom, você venceu. Não precisa olhar agora, mas não pode ignorar a verdade pra sempre. Elas se abraçam chorando de alívio. Sweet diz para elas subir e elas sobem as escadas, que apareceram do nada ali no meio da sala. Mamãe, Rarity para em choque, com o corpo tenso. mamãe, não me deixe. A voz tinha um misto de medo e espera. Vinha de Pinkamena. Sweet Belle segura a irmã e diz para ela não voltar para baixo. A boneca se senta no chão e estica os bracinhos para ser pega, suplicando. Sweet Belle diz: Você tem que deixá-la. Não tá entendendo, irmã? Você não pode mais ficar com ela. um buraco aparece no chão abaixo de Pinkamena, que começa a cair. Ela pede por ajuda. Rarity escapa de Sweet Belle, que a assiste sem poder ajudar. Rarity, me escuta. Se você descer até lá, ela vai te levar com ela. Você não tem como ajudá-la. Por favor, se salve. Por todos nós que te amamos. Rarity para, dividida entre o amor de sua irmã e o seu desejo maternal de salvar Pinkamena. De salvar o que restava de Opal, o coraçãozinho dela. As coisas da casa começam a descer pelo buraco, com um tipo de ralo. Rarity pede desculpa da Sweet e desce as escadas. Rarity, não! Mas era tarde demais. Rarity tenta puxar Pinkamena e diz para ela segurar firme. Os membros da boneca se enroscam em volta dos braços de Rarity de forma não natural, puxando-a. Mesmo assim, ela não se dá por vencida. Decide usar a magia para se puxar com a sua preciosa bebê. Não me solte. Eu não te dava. Responde com uma voz infantil que não era desse mundo. Rarity continua agarrada na escada de alguma maneira, enquanto tudo estava sendo sugado para o grande buraco. Ela tem um momento de coragem e grita que não vai deixar Pinkamena, nem Sweet Belle, nem nenhum dos seus amigos. Esse buraco pode continuar sugando o quanto quiser, pois nunca irá vencer. E com uma última puxada triunfante, ela consegue resgatar Pinkamena e cair para trás abraçando a sua boneca. Rápido agora. Precisamos correr, senão... Vazio. Rarity se levanta no meio do cômodo. De volta ao normal. Não havia mais buraco. A mobília estava no lugar. E Pinkamena era novamente apenas uma boneca. Sweet Belle, eu salvei ela. Podemos ir juntas agora. Mas a Sweet Belle não estava mais lá. Uma porta tinha se fechado. Ela tenta forçar a porta várias vezes, tenta chamar pela irmã. Pega o desenho que havia guardado em sua crina anteriormente e encara. Por favor, não me deixe aqui sozinha.
A magia do chifre dela se apaga. A unicórnio branca olha para o elemento da generosidade ali contido. Estávamos tão perto de tirá-la disso. Você fez o seu melhor, princesa. Obrigado. A unicórnia roxa perto dela não conseguia esconder o desapontamento, enquanto a sua magia também se dissipava do chifre. A professora e a aluna deixam a prisão. Twilight raramente usava seus poderes de princesa, mas ela faria qualquer coisa por sua amiga, ainda mais estando tão desconfiada. As duas andaram pelo castelo até o quarto de Celeste. Perdão, Twilight. Tinha tanta certeza que nós poderíamos expor a raiz do problema de Rarity. No fim, acabamos voltando à estaca zero. Era verdade. O ato final de Rarity apagou todo o progresso. Tudo bem, princesa. Eu também não sabia como o feitiço do mergulho mental poderia expor os traumas de Rarity. Mas eu me sinto grata por você ter feito isso ao invés de mim. Não consigo acreditar que ela ignorou a verdade. A mente é muito delicada, Twilight. Expô-la a tanto trauma assim que a mente se esforçou para esconder. Não é uma tarefa fácil. Precisamos usar delicadeza para ajudá-la. Twilight diz que elas não têm tempo. Não conseguiriam atrasar o julgamento dela por mais um dia. E ainda não tinha nenhuma prova para defendê-la. Foi Celeste quem conseguiu essa prorrogação. E ela não gostava de usar sua influência assim. Mas era um caso especial, onde ela e Twilight estavam examinando a mente de Rarity para entender o ocorrido. Twilight pergunta se ela pode simplesmente cancelar o julgamento, já que ela é a princesa. Ela explica que não é tão simples assim. Celeste diz que fará o que pode para salvá-la, mas o sistema ainda precisa puni-la pelos seus crimes. E o que então? Cadeia? Mandá-la pra lá com ladrões e estupradores? Prendê-la com os pôneis mais perigosos? Amiga, sim? A mulher tá maluca? Sim, vamos prender ela. Celeste responde: Se a situação é tão grave, então devemos focar no que podemos fazer. Você analisou o que vimos até agora? Twilight explica que ela tem 3 possíveis explicações. Primeira, trauma psicológico. Ela diz que, segundo um relato de Sweet Belle, Pinkamena aparecia em lugares inusitados e Rarity não parecia surpresa por ela estar se movendo sozinha. Então ela provavelmente poderia estar usando magia de forma inconsciente para causar eventos aleatórios. Eu vou explicar aqui que isso é tipo um poltergeist. Existe uma linha de análise dos fenômenos sobrenaturais que diz que eles vêm de energia acumulada, geralmente de garotas adolescentes. Elas acabam manifestando energia sem perceber e as coisas se movem fora do controle. Lógico, isso é meio fantasioso e foi amplificado para fazer filmes como Poltergeist e como Carrie a Estranha. Twilight complementa contando que Rarity foi parar no hospital uma vez sem nenhuma memória do que teria causado uma cicatriz tão severa. E aquela situação de se curar excessivamente com magia, como a Fluttershy mencionou, poderia estar causando uma perda de memória. A segunda teoria é muito similar à primeira, com a adição de uma força externa. Alguém poderia estar alterando a mente de Rarity. Elas discutem sobre como seria difícil provar isso sem pegar o autor da magia, e que teria que ser alguém muito poderoso, como o Discord. Celestia diz que seria difícil. O Discord não faria isso com apenas um dos elementos da harmonia. Twilight reforça que ele é imprevisível, por ser um deus do caos. Gente, ele é um deus, é? Caralho, não sabia não. Sabia que o cabelo é foda, mas deu, pô. A terceira opção dela é qualquer outra coisa, argumentos. Elas se despedem, mas antes de sair, a Twilight pergunta quem teve acesso à cela da Rarity além das duas. Celeste responde que Luna, General Stormbreak e alguns guardas. Twilight explica que ela perguntou isso porque viu marcas estranhas no corpo de Rarity e gostaria de saber quem fez isso. Celestia diz que vai procurar entender. Ela pega a lista de guardas que Twilight fez e pede para que um dos tenentes chame todos eles para encontrá-la na sala do trono. Celestia é deixada sozinha no seu quarto por um momento, cara à lareira, assistindo as chamas dançarem, imaginando quando exatamente as coisas teriam saído de suas mãos, que só queriam manter todos os seus preciosos cidadãos seguros. Ela trabalhou tão duro para manter a paz, os seus estudantes e os seus amigos tinham trabalhado tanto para manter a paz também. Eles mereciam melhor. Que haja misericórdia para eles e seus destinos que serão decididos no futuro. E acabou. Agora que tava prestando, escrito por Jay Vance Pro. Ô Jay, que porra é essa aqui? O que tá acontecendo? Agora que ficou bom, você cortou o barato? Gente, é muito irônico eu ter feito o vídeo de euforia semana passada e tá fazendo esse agora. As histórias são muito similares na sua base e tem uma putaria excessiva que eu cortei várias vezes. Essa coisa de hiperrealidade, a Rarity praticamente é uma princesa dorminhoca de Equestria. Se você não tá entendendo, assiste o vídeo da semana passada. Outra história que veio na minha cabeça, que é muito parecida, é Silent Hill 2. Mano, eles mandaram a menina pra 7 além pra ficar revivendo os traumas dela enquanto os cabos assistem. Igual o meu caso a James. Sem falar que Silent Hill também tem várias putaria oculta, poderia dizer que na minha teoria aqui, similaridades, o Blue Blood é a Maria. Iguais. Rapaziada, lendo esse bagulho aqui, eu tive uma montanha russa de emoções. Eu odiei a creepypasta no começo, até
Chegar na parte do gato, que eu achei, puta que pariu, a gota d'água. Eu fiquei chocado, amassado, fudido. Mas quando chega na parte dela voltando pra casa, encontrando o berço, tal, o buraco, não sei o que lá, achei genial. Comecei a entender as qualidades dessa creepypasta que vocês falaram que era muito foda. Fiquei finalmente envolvido pela leitura e interessado. Mas faltou o desfecho, né? Tem parte 2 disso aqui? Essa ideia da câmera é muito massa e eu achei a explicação super sutil e interessante. Mas a parte dela envolver a Sweet Belle e toda essa merda me deixou muito desconfortável. É praticamente um grooming que acontece ali da irmã dela. Pesado demais. Achei esse rolê da boneca da Pinkamina muito da hora e conecta duas creepypastas. Parece que, tipo, o rolê dos cupcakes era um bagulho real aqui, sei lá. A parte do berço, eu acredito que seria algo relacionado a aborto, porque a Rarity parece ter várias mami issues, né? Mas eu tô chutando alto, baseado no que eu peguei da história. Tem muitos detalhes, a construção do relacionamento com as outras pôneis é legal. Enfim, me explique a teoria do final de vocês aí. Eu acho que, por esse final contemplativo da Celestia, ela deve saber de alguma coisa que ela tá escondendo. Agora, fazendo uma teoria meio maluca, talvez a Luna tenha alguma coisa a ver. Eu não sei muito bem o que a Luna faz e tal, mas eu tô chutando por esse misticismo da Lua, né? E acredito-se que a Lua tem poder de deixar as pessoas doidas. E é daí que vem o termo lunático. Também não tinha Lua na cidade lá que ela tava andando. Acho que pode ter alguma relação. Esse bagulho das memórias dela se parece bastante com sonhos também. Eu não sei dizer o que eu tô tentando formular aqui, mas a parte da Lua me chamou bastante atenção. Eu espero realmente que não seja tudo culpa do Discord de novo, porque tá virando uma desculpa comum, né, nesses AUs. Aconteceu um bagulho louco, inexplicável. Bota na conta do Discord, foda-se. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me esforcei bastante. E eu deixei um lamento lá na página da comunidade. Vocês falaram, pô, espero que esse vídeo monetize pelo menos. Mas a gente segue sem monetização até eu poder consertar o bagulho da conta do AdSense. Foda, gente. O cowboy tá sendo boia fria de graça. Mas é isso então. Tchau, até semana que vem.